Diz aí, meu povo, passando aqui com o quadro O Cordel do Dia. E o cordel de hoje é Da Escravidão à Libertação, de Luiz Ademar, o poeta do Trapiá. E ele disse: Eu não gosto dessa história que agora eu vou contar. História de muitas mortes, de crueldade sem par. Venho falar para vocês que no século XVI a bomba foi estourar. Os portugueses aqui construíram os engenhos com dedicação, ganância e às vezes com empenho. Sei da história com sobra, pois buscaram mão de obra para ter um bom desempenho. A mão de obra que eu cito não era a contratada, não recebia um agrado, nunca foi elogiada, foi bem traçado o seu plano e fizeram do africano mão de obra escravizada. Das colônias portuguesas, lá no Negro Continente, os senhores de engenho trouxeram seu contingente de toda parte africana, Moçambique, Angola, Gana, fez escrava sua gente. Para trabalhar no engenho e aumentar a produção, colocaram as mulheres, as crianças sem perdão, sem nenhuma segurança, homem, mulher e criança, muitas vezes perdia a mão. Pus negro no mutinar e nem ficarem valente, criaram uma estratégia que fazia comumente. Sabe o que é que eles faziam? Vendia cada um da família para um lugar diferente. Essa estratégia cruel e cheia de malvadeza fez negro morrer de banzo, que era um mal de tristeza, por não ter como voltar nunca mais para o seu lar. Era a única defesa. Mas como toda uma regra tem também uma exceção, os escravos davam um jeito de derrubar o patrão. Cada fugida era um tombo, se escondia no quilombo e não voltava mais não. Os quilombos eram muitos, negros fujões aos milhares. Começava a resistência nos mais diversos lugares, acolhendo a todos eles. Os mais populosos dele foi Quilombo dos Palmares. Foi para Palmares que os negros começaram a fugir. Tiveram no seu comando Ganga, Zumba e Zumbi. Este último relembro em um 20 de novembro, com Palmares foi cair. Outra defesa do negro, talvez a mais corriqueira, foi usada em uma luta totalmente brasileira, com giga, com liberdade e com musicalidade. Ele usou a capoeira. Me escute com atenção, ouça bem o meu relato. O patrão muito enfesado, mas sempre com muito tato, para não perder o sossego e trazer de volta o negro, chamava o capitão do mato. Cada negro que fugia, pensando em ser libertado e por azar do destino fosse recapturado, às vezes sim, às vezes não, com um F de fujão, a ferro era marcado. Toda essa crueldade dos senhores tão à vista deu origem ao movimento de teor nacionalista, que juntava deputado, médico e advogado, todos abolicionistas. No século XIX, com a atitude primeira, foi criada uma lei, Bill Aberdeen brasileira, com nome de homem feroz. Lei Eusébio de Queiroz foi a nossa pioneira. Essa lei, tão bem criada, para outras serviu de guia, proibindo pelo mar esse ato de covardia. Nenhum navio negreiro, mesmo que por dinheiro, trazer negro não podia. Outra lei que foi criada para o negro libertar foi chamada Rio Branco, mas assim não vou chamar. Para a alegria de quem vive, era a lei de ventre livre, que acabava de chegar. Essa aqui, do seu teor, do fim colocou mais perto a mancha negra da história que teve o futuro incerto. A data aqui, eu relembro, 28 de setembro, quem nascia era liberto. A penúltima das leis para o fim do itinerário teve forte aceitação, foi um tema honorário, foi a lei que libertou quem já era vó ou vô, lei do sexagenário. Por sua vez, essa lei foi quase o golpe fatal. Para acabar de uma vez com esse ato tão brutal, o ano que ela remete foi o de 87, deixou enfermo esse mal. Depois, em 13 de maio do ano subsequente, a luta do movimento foi por fim mais contundente.
Veio doce feito mel, a lei áurea da Isabel libertou toda essa gente. Mas o negro, sem estudo, sem preparo e sem saber, saiu de sua senzala e foi na favela viver, sofrendo da mesma dor do preconceito de cor, passou ele a padecer. E se você tem preconceito de origem racial, é burro, se faz de cego, por isso não leve a mal com o que eu vou lhe dizer, pois você tem que fazer uma lavagem cerebral. Racismo é muita burrice. Não tem razão nem porquê. Para que ter ódio do outro? Por a pele escura ter. A cura é fácil de achar, porque o racismo está perto ou dentro de você. Luiz Ademar, o poeta do Trapiá.